Olá, o meu nome é Ana Luísa Canha, sou diretora de Comunicação e Marketing da Criostaminal. Este mês assinalamos o 17º aniversário da Criostaminal e a consciencialização da importância do sangue do cordão umbilical com uma conversa entre colegas todas as quartas-feiras. Hoje vamos explorar o que é investigação e desenvolvimento no âmbito da Criostaminal, que projetos já desenvolvemos, quais estão em curso e no que se concretizam, bem como as perspectivas relativamente às células estaminais, são alguns dos temas que a doutora Carla Cardoso, nossa diretora de Investigação e Desenvolvimento, nos vai explicar. Olá, Carla. Olá, Ana, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, agradecer-te a disponibilidade para estares hoje connosco para conversarmos sobre os nossos projetos de investigação e desenvolvimento e todas as perspectivas relativamente às células estaminais. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e partilhar contigo e com quem nos acompanha um bocadinho do trabalho que vai sendo feito no Departamento de Investigação e Desenvolvimento da Criostaminal. Muito bem. Começaria então por perguntar-te precisamente como é que surgiu a investigação e desenvolvimento na criostaminal e qual a importância que assume. A investigação e desenvolvimento surge com a própria criostaminal. A criostaminal sempre quis ser mais do que um banco de criopreservação de células estaminais. Quis contribuir para um aprofundamento do conhecimento na área das células estaminais e também contribuir para o surgimento de novas terapias à base de células estaminais. E isso só se consegue através da investigação e, portanto, o interesse em fazer investigação, em contribuir para este setor com novos conhecimentos na área das células estaminais e com novos tratamentos, só seria possível através dos projetos de investigação. A Criostaminal nasceu em 2003 e de uma forma mais formal o Núcleo de Investigação e Desenvolvimento que viria a dar o Departamento de Investigação e Desenvolvimento surge em 2005 e é a partir dessa altura que começámos a desenvolver projetos de investigação e que temos vindo a desenvolver projetos de investigação ao longo destes 15 anos com diversos parceiros, diversos investigadores de diferentes instituições portuguesas, que incluem universidades, centros de investigação, hospitais, e tem sido com estas colaborações que temos, ao longo destes anos, desenvolvido vários projetos de investigação. Podes explicar-nos, em traços gerais, o que é que são estes projetos? Quais foram os projetos que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos? Assim, vou centrar nos últimos 10 anos, para simplificar um bocadinho, e não consigo falar logo dos projetos de investigação sem falar de um outro interesse que pode estar na base de um projeto de investigação. Eu há pouco disse que a criostaminal tem interesse em aprofundar o conhecimento na área das células estaminais e contribuir para novas terapêuticas, mas o mote para um projeto de investigação também pode ser o poder disponibilizar um novo serviço aos nossos clientes. E um dos projetos de investigação que se iniciou em 2009 tinha exatamente esse objetivo. Quando a criostaminal começou, em 2003, disponibilizava o serviço de criopreservação das células do sangue do cordão umbilical. Ora, nós sabemos que diferentes fontes de células estaminais são enriquecidas em diferentes tipos de células estaminais e as células estaminais podem ter diferentes aplicações terapêuticas. Então, o sangue do cordão umbilical é enriquecido naquilo que se designam por células estaminais hematopoéticas, que são o quê? São as células que são capazes de originar todas as células do sangue, todos os tipos de glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, e portanto são capazes de reconstituir um sistema sanguíneo e imunitário quando assim há necessidade disso, por exemplo, após tratamentos de quimioterapia, em que há a destruição das células hematopoéticas da medula óssea. Mas depois há fontes de células estaminais que são enriquecidas noutro tipo de células estaminais, é o caso do tecido do cordão umbilical, que é enriquecido num tipo de células estaminais que se designam células estaminais mesenquimais. Estas células podem dar origem a outro tipo de tecidos, por exemplo, ao tecido ósseo, a células da cartilagem, as células do tecido adiposo, entre outras. E, portanto, isto tem interesse noutras áreas da medicina. Para além disso, estas células têm uma enorme capacidade de regular a atividade do nosso sistema imunitário. E isso pode ter interesse para o tratamento de doenças autoimunes, por exemplo. E, portanto, havia um interesse da criostaminal de poder também criopreservar células desta natureza, células estaminais mesenquimais, que podem, para além disso, ainda ser complementares dos transplantes hematopoéticos. Hoje também sabemos que na nossa medula óssea, para além das células estaminais hematopoéticas, temos células estaminais mesenquimais, que ajudam as células estaminais hematopoéticas na sua função e que, por exemplo, podem ser complementares quando se faz um transplante hematopoético, aumentando as probabilidades de transplante hematopoético. E assim, com este objetivo, desenvolvemos um projeto que visava isolar células
na altura, pensávamos do sangue e do tecido do cordão umbilical, mas percebemos que o tecido do cordão umbilical era muito mais rico em células estaminais mesenquimais, que poderiam ser também isoladas e criopreservadas para mais tarde poderem ser utilizadas. E, portanto, um dos resultados deste projeto foi que em 2011 passámos a poder disponibilizar também aos nossos clientes a possibilidade de eles poderem criopreservar células mesenquimais para além das hematopoéticas que nós já criopreservávamos do sangue do cordão umbilical. Portanto, este foi um importante resultado de um projeto de investigação. Depois, nessa mesma altura, tínhamos um outro projeto em curso, que também começou nessa altura, em 2009, que visava desenvolver plataformas para promover a regeneração cardíaca utilizando células do sangue do cordão umbilical. Portanto, essas células eram colocadas numa matriz de fibrina, e este conjunto era colocado depois em contacto com a área do coração que tinha, por exemplo, sofrido um infarto do miocárdio, no sentido de promover a sua regeneração. Esta metodologia foi testada num âmbito ligeiramente diferente, que envolve também uma necessidade de revascularização e de regeneração, que foi o âmbito das feridas crónicas do pé diabético, tendo sido testado em modelo animal com muito bons resultados, e este projeto deu origem a duas patentes, uma na área do pé diabético e outra na área da vascularização cardíaca, que nós temos muito interesse também em desenvolver. Depois isto é muito engraçado porque os projetos surgem para responder a perguntas, para resolver problemas, e depois no meio dos projetos surgem outras perguntas. E no caso deste em particular, o que aconteceu foi que começámos por testar as células do sangue do cordão umbilical e verificar as suas capacidades em termos de poder promover a regeneração, no caso, por exemplo, de feridas crónicas de difícil cicatrização, e percebemos que, para além das células, muito provavelmente aquilo que elas libertam para o meio extracelular também pode ser utilizado com esta capacidade regenerativa. E então testámos vesículas libertadas por estas células, designadas exossomas, e percebemos que também essas vesículas tinham capacidade de promover a cicatrização de feridas de difícil cicatrização. Então isso deu origem a mais uma patente, e na verdade isso deu origem, para além da patente, a uma empresa que está sediada aqui no Biocanto e que está a desenvolver o conceito dessa patente. Portanto, o desenvolvimento dos projetos pode chegar, inclusive, a novas empresas, não é? À geração de novas empresas. Também, mais ou menos na mesma altura, estávamos a desenvolver um projeto ligeiramente diferente destes e que tinha por objetivo sermos capazes de desenvolver uma metodologia nova de geração de células dendríticas. Células dendríticas são células do sistema imunitário e que têm sido utilizadas em alguns tratamentos para o cancro. E nós queríamos desenvolver uma metodologia nova para gerar células dendríticas, usando uma metodologia nova, como eu estava a dizer, no caso a partir de sangue do cordão umbilical. Mais uma vez, esse projeto também deu origem a uma patente. Portanto, neste momento temos 4 patentes, os nossos projetos deram origem a 4 patentes. Estes 3 projetos que eu acabei de falar deram origem a 4 patentes que já registámos. Se olharmos, deixa-me só completar, só para dizer que se olharmos para os nossos projetos que temos vindo a desenvolver e aqueles que estamos a desenvolver agora, vemos que há uma evolução, e com todo o mérito que estes projetos têm, aqueles que atualmente estamos a desenvolver têm uma vertente mais de aplicação direta, mais direta das células terminais e dos tratamentos à base de células terminais. Voltando à questão das patentes, como referiste, temos 4 patentes internacionais registadas, e eu queria perguntar-te o que é que são estas patentes, o que é que significa termos estas patentes registadas? Então, para que uma invenção seja patenteável, tem de reunir 3 requisitos fundamentais. Portanto, tem de apresentar novidade, e, portanto, isso quer dizer que tem que ser substancialmente diferente de alguma coisa que já esteja patenteada. Tem de ter atividade inventiva. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não pode resultar de conhecimento óbvio, da junção de 2 conhecimentos que já existam, por exemplo. Tem que resultar da formulação de novas hipóteses e da confirmação delas através das experiências que nos propomos fazer e que fazemos. E tem de ter aplicação industrial. Portanto, reunidas estas 3 condições, isso é avaliado por quem de direito a nível internacional, quando nós submetemos o pedido de patente. Reunidas estas condições, é possível atribuir a patente a essa invenção. E, portanto, isso significa que, ao longo destes anos, os projetos que temos vindo a desenvolver
têm contribuído efetivamente para a geração de novo conhecimento e de novas invenções através destas 4 patentes que resultaram dos projetos que eu há pouco estive a falar. Depois, na prática, o que é que isso significa? Nós fazemos o registro, é-nos concedida a patente, e isso significa que nós temos o direito exclusivo de produzir a metodologia que está descrita nessa patente, de a comercializar, de a licenciar. Portanto, só nós é que podemos fazer o que está descrito na nossa patente, a não ser que nós licenciemos a patente a alguém, e então passa a ser essa outra pessoa que pode desenvolver o conceito que está presente na patente. Mas isso tem uma contrapartida, é que isso passa a ser divulgado publicamente. Portanto, os conteúdos das nossas patentes são públicos, toda a gente pode aceder e ter conhecimento de que metodologias se trata nestes casos, dos resultados destes projetos. Muito bem, já referiste há pouco que os projetos que temos neste momento em curso prevê-se uma aplicabilidade terapêutica mais rápida, digamos assim. Podes explicar-nos quais são estes projetos, de que projetos falamos? Neste momento temos 4 projetos em curso e, como eu disse há pouco, nota-se uma evolução na investigação que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Portanto, aquela que eu descrevi há pouco é aquilo que se designa por investigação básica, em contexto de laboratório, em contexto de modelos animais, e agora estamos mais voltados para a aplicação das células em doentes que efetivamente precisem de ser tratados. E então temos em curso um projeto, conjuntamente com 2 hospitais aqui da região centro, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o Hospital Revisco Paes, um projeto que visa tratar doentes que tenham sofrido AVC. E no âmbito do ensaio clínico, faz parte do projeto, os doentes serão tratados com recurso a células estaminais que serão isoladas da medula óssea dos próprios doentes e eles serão tratados numa fase aguda ou subaguda do AVC. Esse é um dos projetos. Depois, e voltando um bocadinho ao interesse das células mesenquimais, era como eu dizia há pouco, os projetos em curso criam ideias para novos projetos. E temos um projeto em curso que tem exatamente que ver com o potencial das células mesenquimais. Queremos desenvolver uma metodologia de expansão de células estaminais mesenquimais para poderem estar disponíveis, para poderem ser utilizadas no tratamento de doentes, portanto, em contexto de ensaio clínico, por exemplo, que é aquilo que pretendemos no curto prazo. E o que é que resulta esta necessidade de expansão celular? É que muitas vezes o material de que dispomos à partida não é, em termos de conteúdo celular, o ideal para fazer, por exemplo, várias aplicações de células estaminais. Precisamos de mais células do que aquelas que temos à partida. Então, como é que isso se faz em laboratório? Em laboratório é possível multiplicar, fazer crescer as células, multiplicar o número de células, de forma a que consigamos, a determinada altura, ter um número que é clinicamente relevante para poder ser aplicado a doentes. Porque o sucesso de uma terapia celular está muitas vezes ligado à quantidade de células que é necessária para um determinado doente. Isto tem muito a ver com o peso do doente a quem se destina. E, portanto, para conseguirmos um número relevante de células, muitas vezes é necessário multiplicá-las em laboratório. E é exatamente isso que estamos a querer fazer com este projeto, que é multiplicar em condições GMP, portanto, de acordo com as boas normas de fabrico de medicamentos da indústria farmacêutica, atingir um número de células que seja clinicamente relevante para poderem ser aplicadas em doentes. Isto a partir de células do tecido do cordão umbilical e do tecido adiposo. Esse é outro dos projetos que pretende desenvolver esta metodologia de expansão celular. Depois temos ainda em curso um projeto que envolve a participação do Hospital Pediátrico de Coimbra. Este inclui um estudo clínico em que recém-nascidos que tenham uma condição designada por encefalopatia hipóxico-isquémica, resulta de uma asfixia neonatal e, no fundo, é o quê? Resulta de um deficiente aporte de oxigênio e de sangue ao cérebro, que pode ter lesões muito graves. E hoje em dia já há um tratamento para minimizar os danos causados por este episódio de asfixia, que consiste na hipotermia terapêutica, mas este tratamento nem sempre consegue ter os melhores resultados. Há vários estudos a nível internacional que demonstram que o sangue do cordão umbilical pode ter aqui um efeito regenerador e pode ser utilizado conjuntamente com a hipotermia para melhorar os resultados nestes recém-nascidos. Então, o projeto que temos conjuntamente com o pediátrico
visa isso mesmo, preparar unidades de sangue do cordão umbilical dos próprios recém-nascidos que serão infundidas no hospital pediátrico para melhorar os resultados com estas crianças, porque este é efetivamente um problema muito grave que se pode traduzir por danos a longo prazo nestas crianças. E o projeto que temos, e o outro projeto que temos em curso é de todos o mais recente, foi iniciado em meados de março deste ano e foi iniciado no contexto da pandemia da Covid-19 e, mais uma vez, tirando partido das propriedades das células estaminais mesenquimais que são capazes de atenuar a resposta do sistema imunitário quando esta se encontra descontrolada, que é o que acontece efetivamente em alguns doentes com Covid-19, que têm uma resposta exacerbada do sistema imunitário e que pode conduzir a uma situação muito grave, inclusive à morte. As células estaminais mesenquimais podem ter aqui um efeito e aquilo que pretendemos com este projeto é desenvolver um produto à base de células estaminais mesenquimais do tecido do cordão umbilical que pode ser útil para o tratamento de alguns doentes em estado crítico com Covid-19. Muito bem, temos falado algumas vezes sobre este projeto em concreto, até porque realmente foi desenvolvido em tempo recorde, não é? Começamos em meados de março e portanto, em maio já tínhamos concluído o primeiro lote do medicamento para esta utilização e, portanto, este projeto em concreto reforça precisamente a mensagem que já deixaste, que realmente conseguimos evoluir no sentido de trabalhar em projetos que ajudam doentes, que tentam ajudar doentes o mais rapidamente possível. Exatamente. Além dos projetos de investigação, o Departamento de ID desenvolve outras atividades, nomeadamente assume um papel importante no acompanhamento das nossas famílias e também na produção de conteúdo científico. Podes falar-nos um pouco destas áreas? É verdade, sim. Para além dos projetos de investigação, fazemos acompanhamento dos nossos clientes e não só, no que diz respeito, por exemplo, ao esclarecimento de questões de caráter científico, quando, por exemplo, os pais têm alguma doença na família e querem saber se as células que guardaram podem ser úteis no tratamento dessa doença, questionam-nos, entram em contacto connosco e nós tentamos perceber se efetivamente há algum tratamento experimental ou algum ensaio clínico que esteja a decorrer a nível mundial para o qual possamos encaminhar esta família. E isto não acontece só com os nossos clientes, porque efetivamente eu acho que a Criostaminal criou uma imagem tão boa relacionada com o conhecimento na área das células estaminais que inclusivamente outras pessoas que não são nossos clientes, quando têm alguma dúvida neste sentido, nos contactam para saber isso mesmo, se podem, até onde é que podem ir para encontrar um tratamento à base de células estaminais que os possa ajudar para a situação em causa. Mas no que diz respeito ao acompanhamento das nossas famílias, o exemplo claro disso é que é exatamente por isso e por terem entrado em contacto connosco e nos terem colocado dúvidas que conseguimos já encaminhar vários pais, por exemplo, para a Universidade de Duke nos Estados Unidos, para os seus filhos com paralisia cerebral poderem ser infundidos com as suas próprias células do sangue do cordão umbilical. Portanto, nós damos a informação, estabelecemos o contacto, depois os pais, obviamente, têm que trocar algumas informações com o centro de tratamento, nós fazemos chegar a amostra ao centro de tratamento e, neste caso em particular, o feedback que tivemos foi muito positivo porque as crianças registaram melhorias, quer em termos motores, quer em termos cognitivos, depois de terem sido infundidas com a sua própria unidade de sangue do cordão umbilical. Portanto, lá está, é o exemplo do acompanhamento que fazemos a nível científico dos avanços que vão ocorrendo, porque são tratamentos experimentais ainda, não estão disponíveis a toda a gente, é mais fácil, é mais difícil chegar até eles sem a nossa ajuda e estamos cá para os ajudar para isso mesmo. Depois, uma outra coisa que também fazemos é divulgação científica. Resulta da nossa atividade tentarmos atualizar ao máximo com aquilo que vai sendo feito a nível internacional na área das células estaminais. E, portanto, temos de ler muitos artigos, lemos muitos artigos científicos que são publicados pelos investigadores a nível internacional em diversas revistas científicas e que nos vão dando a conhecer os avanços e as novidades que vão sair na área das células estaminais. São artigos que se relacionam com células estaminais de diferentes fontes, seja o sangue ou o tecido do cordão umbilical, mas também a medula óssea e o tecido adiposo.
e que vão relatando estudos que são feitos, uns em contexto animal, outros em ensaios clínicos em doentes, e no fundo dão-nos a conhecer as potencialidades das células estaminais e o futuro que aí vem acerca da utilização das células estaminais. Portanto, o que nós fazemos é, selecionamos alguns artigos, desses muitos que lemos, fazemos um resumo. Os artigos são escritos em inglês e são publicados em revistas científicas e, portanto, com uma linguagem que não é acessível a toda a gente. O que tentamos fazer é clarificar, simplificar a mensagem, mantendo o rigor científico, fazendo um resumo do estudo que foi feito, com aquilo que foi feito e as principais conclusões que se obtiveram e o que é que isso significa em termos práticos para a realidade da utilização das células estaminais. A produção deste conteúdo mensalmente é muito importante, de facto, para suportarmos todas as nossas mensagens baseadas em factos científicos e irmos mantendo esta comunicação contínua naquilo que vão sendo os avanços na área das células estaminais. Já fomos falando também de tratamentos, quer como objetivo dos nossos projetos de investigação, quer alguns dos tratamentos que algumas das nossas famílias já beneficiaram. Recordar que quando os pais decidem guardar as células dos seus filhos, estão a alargar precisamente as possibilidades de tratamento da sua família no futuro, no caso de uma eventual necessidade. E além destas doenças, portanto já são mais de 80 as doenças que já sabemos que foram tratadas com células estaminais, há ensaios clínicos em curso, há perspectivas de haver mais doenças a virem a ser tratadas num futuro próximo, além das que já atualmente conhecemos? Sim, efetivamente. O sangue do cordão umbilical, como tu disseste, já se utilizou no tratamento e utiliza-se normalmente no tratamento de mais de 80 doenças, muitas delas relacionadas com a reconstituição hematopoética ou com o tratamento de doenças do sistema imunitário. Mas, para além disso, o sangue do cordão umbilical tem revelado potencialidades noutras áreas e é por isso é que se encontra em fase de ensaios clínicos na área da paralisia cerebral, na área do autismo, em perda auditiva, isto mais em contexto pediátrico, mas depois no contexto dos adultos, em lesões da espinal medula, situações da AVC, entre muitas outras. Portanto, efetivamente o sangue do cordão umbilical tem demonstrado potencialidades noutras áreas. Isto decorre do facto do sangue do cordão umbilical não ser só células estaminais hematopoéticas. Para além das células estaminais hematopoéticas, há outras células no sangue do cordão umbilical que se pensa que têm outros efeitos e podem desencadear efeitos noutras áreas. Portanto, efetivamente, há uma grande investigação com o sangue do cordão umbilical noutras áreas fora do contexto hemato-oncológico e que, acredito, nos próximos anos venham a dar novas terapias solares que poderão ser aplicadas de uma forma mais rotineira na clínica, não só como até agora que temos visto em estudos experimentais ou em ensaios clínicos. Podes explicar-nos, por favor, o que é que são os ensaios clínicos? Ok. Os ensaios clínicos. Eu diria que na área da investigação em ciências da saúde há assim dois blocos principais de interesse. Um deles estuda mecanismos de doença e tenta perceber porque é que as doenças ocorrem, o que é que está subjacente ao aparecimento das doenças e como é que elas se caracterizam. E a outra é tentar perceber como é que se podem tratar essas doenças. E se bem que hoje em dia haja já muitas metodologias de estudo e de investigação de novas moléculas que podem vir a dar medicamentos, há uma fase que essa investigação tem de ser muito prática no laboratório e tudo começa aí mesmo no laboratório, no ambiente micro, em que novas moléculas, potenciais novos medicamentos, são testados em células ou em culturas celulares. Depois, aquelas que derem resultados positivos passam a uma nova fase e são testadas em modelos animais da doença. E a seguir a esta fase, aquelas vão-se perdendo algumas pelo caminho e aquelas que derem bons resultados têm todo o interesse em ser testadas em contexto humano, em doentes humanos. É a partir dessa fase que se iniciam os ensaios clínicos. Portanto, os ensaios clínicos são os testes que são realizados em doentes humanos. Toda a fase que ficou para trás designa-se por fase pré-clínica. Estes são os ensaios clínicos, a partir dos quais se pretende testar a segurança e a eficácia dos novos tratamentos. Eles decorrem em várias fases, como disse, já todas em humanos.
Por exemplo, pode acontecer que numa primeira fase até sejam testadas novas moléculas em voluntários saudáveis, que não são sequer doentes. Está o telefone a tocar, não te Perdão. preocupes, é um dos condicionalismos destas conversas em direto e Peço estamos desculpa. na empresa, portanto é natural que assim aconteça. Peço desculpa, eu já atendo, mas agora desliguei. Desculpa. Estava a dizer que alguns são inclusivamente testados em voluntários saudáveis e depois passa-se, isso para testar a segurança, depois passa-se a uma fase em que se pretende testar já a eficácia, assegurada a parte da segurança, vamos para o teste da eficácia, isso normalmente num grupo ainda restrito de doentes, e depois numa fase já posterior, em que se pretende testar já num grupo mais alargado de doentes, perdão, em que efetivamente pretendemos ver se o medicamento poderá ter a eficácia que se pretende para ser utilizado num contexto mais vasto. Isto é aquilo que se passa com os medicamentos ditos tradicionais, os medicamentos que compramos na farmácia, mas com os medicamentos à base de células, portanto, nas terapias solares, segue-se exatamente o mesmo percurso, ou seja, começaram por mostrar evidências positivas no contexto animal e a seguir são testadas em humanos, numa primeira fase para avaliar a segurança e, portanto, num número muito restrito de doentes, e depois em fases mais adiantadas, num grupo maior de doentes em que se pretende testar sempre a eficácia e a segurança destas novas terapias. Lá está, como dizia há pouco, os ensaios clínicos que já se encontram a decorrer, quer com o sangue do cordão, quer com o tecido do cordão umbilical, passaram estas fases e agora encontram-se a decorrer já em contexto humano, não é? De doentes humanos. Considerando o estado da arte relativamente às células estaminais, quais são as perspectivas e em que doenças podem vir a ser utilizadas, além das que já foste referindo, mas reforçando aqui esta mensagem? Eu diria que na área da regeneração cardíaca é muito provável que nos próximos tempos venhamos a ter o contributo das terapias solares, também na área vascular, dos AVCs, por exemplo. Depois, acredito sinceramente que o potencial das células estaminais mesenquimais para o tratamento das doenças autoimunes será uma realidade nos próximos anos e, portanto, elas poderão ser úteis para o tratamento de doenças como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, colite ulcerosa, inclusive no tratamento da doença do enxerto contra-hospedar, que é uma complicação grave que pode decorrer dos transplantes hematopoéticos. Portanto, há aqui um grupo de áreas que estão mais avançadas na utilização das células estaminais que eu acredito nos próximos tempos venham a originar novos tratamentos à base de células estaminais. Para terminarmos, perguntava-te no âmbito da investigação e desenvolvimento na crioestaminal, quais são os principais desafios que vamos enfrentar no curto e no médio prazo? No curto prazo, que é este ano, queremos definitivamente ter o nosso produto à base de células estaminais mesenquimais do tecido do cordão umbilical para poder ser aplicado em doentes com Covid-19 em estado mais crítico. Na eventualidade delas serem necessárias, se não forem necessárias, tanto melhor, mas se houver necessidade de recorrer a este tipo de terapia, queremos disponibilizar amostras com este produto de terapia celular desenvolvido por nós. No médio prazo, nos próximos 3 anos, queremos todos, obviamente, que os nossos projetos em curso tragam bons resultados. Tenho a certeza absoluta, eu ainda não sei quais é que vão ser, mas eu tenho a certeza absoluta que nos próximos 3 anos vão, obviamente, surgir novas ideias e novos projetos, mas estes são aqueles que nós conhecemos já e queremos muito que deem bons resultados e queremos, portanto, terminar o ensaio clínico na área do AVC, com bons resultados, obviamente. Queremos desenvolver um novo tratamento para tratar crianças com encefalopatia hipoxicosquémica. Queremos ter uma metodologia de expansão das células mesenquimais para poderem ser aplicadas no ensaio clínico na área das doenças autoimunes, como dizia há pouco, lúpus e esclerose múltipla, por exemplo. Portanto, temos aqui muito trabalho pela frente para conseguirmos atingir estes objetivos. Estes objetivos.
No âmbito do mês da consciencialização para a importância do sangue do cordão umbilical, pedia-te para deixares aqui uma mensagem para a sociedade em geral e para os futuros pais em particular. São mensagens diferentes. Para a sociedade em geral, eu diria que há uma grande expectativa no potencial das células estaminais para nos trazerem novos tratamentos para doenças que hoje em dia têm poucas ou pouco eficazes opções terapêuticas e, portanto, eu acredito que nos próximos anos haja, sinceramente, novos tratamentos à base de células estaminais para estas doenças. Dada toda a investigação que está em curso e dado tudo aquilo que já conhecemos acerca das células estaminais. E depois, para os pais em particular, como se encontram num momento único, devem refletir bastante acerca da utilidade das células estaminais e da possibilidade de poderem criopreservar, neste caso, 2 fontes de células estaminais com um interesse enorme em termos terapêuticos. E como eu há pouco referi, até complementar, porque neste caso são 2 fontes de células estaminais do sangue e do tecido do cordão umbilical que podem ter, inclusivamente, utilizações diferentes. Portanto, eu acho que se devem informar bem, procurar fontes de informação fidedigna, tentar esclarecer todas as suas dúvidas, porque, na medida do possível, devem sempre guardar as células estaminais dos seus filhos para a eventualidade de poderem vir a necessitar delas. E depois, obviamente, que aqui não é só importante a decisão de guardar ou não guardar, também é importante a decisão de com quem guardar. Acho que se devem informar bem. Muito bem. Muito obrigada por esta nossa conversa, Carla, e por nos teres explicado como é que surgiu a investigação e desenvolvimento na crioestaminal e todos os projetos que temos em curso e também aquilo que se espera desta área nos próximos anos. Obrigada, Ana. Obrigada e boa tarde. Ficou realmente clara a importância da investigação e desenvolvimento no âmbito de uma organização como é a crioestaminal, que além de guardar as células estaminais do cordão umbilical para o tratamento das doenças cuja eficácia já conhecemos, está também comprometida com o alargamento das terapias celulares, de modo a possibilitar a todas as famílias mais oportunidades de tratamento. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com a doutora Joana Gomes, responsável da gestão de clientes da crioestaminal, que nos apresentará todos os serviços atualmente disponíveis para os futuros pais e nos esclarecerá as questões mais comuns que todos os dias os futuros pais nos colocam. Até lá, muito obrigada por terem estado connosco.